quer expoente qualquer e quer escrever ele de um formato em que seja alguma coisa do tipo a mais b ao quadrado mais c. Então, completar quadrados é pegar uma equação que tem expoentes e reescrever ela desse formato daqui. Então, a gente tem aqui 4 sobre x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2. E eu vou começar para completar o quadrado botando esse 4 em evidência aqui. Normalmente é sempre mais fácil completar o quadrado se eu não tiver um termo multiplicando meu maior expoente. Então a gente vai 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x, tudo isso, menos 2. Então, 1 sobre x ao quadrado e 1 sobre x, a gente pode usar a nossa notação com expoentes negativos. Então, x a menos 2 menos x a menos 1 menos 2. Então, aqui que a gente realmente tem o nosso passo de completar quadrados em si. Qualquer ideia. Se eu quero transformar em a mais b, isso tudo em azul aqui. Se eu quero transformar em a mais b ao quadrado, mais possivelmente uma constante, o que a gente tem aqui? A mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Professor, rapidinho, é que na Sim. expressão é mais 2. Mais 2, ok. Mais 2. Mais 2. Tinha mais 2 aqui no primeiro, depois virou menos. Então, aqui é só fazer a distributiva, vai ser a vezes a ao quadrado, a vezes b, mais b vezes a, 2ab, mais b ao quadrado. Então, se a gente quer completar o quadrado, a gente precisa pegar a nossa parte que tem os expoentes, então que tem o x, e a gente tem que deixar alguma coisa parecida com a ao quadrado mais 2ab mais 2. Aqui eu tenho x elevado a menos 1 ao quadrado, e aqui eu tenho x elevado a menos 1. Então, a gente lembrando aqui também que se eu tiver qualquer coisa se eu tiver x, ou se eu tiver a elevado a b, tudo isso elevado a c, isso é igual a elevado a b vezes c. Então, x elevado a menos 2 é igual a x elevado a menos 1 ao quadrado. E esse cara daqui é x elevado a menos 1. Então, por mais que aqui eu não tenha quadrado realmente, isso é uma coisa que é similar a um modo de a elevado ao quadrado e b elevado ao quadrado. Ou é um a, aqui nesse caso eu tenho o a elevado ao quadrado e tem alguma coisa aqui que vai ser o 2ab. Então eu tenho que arranjar duas outras formas, somar e diminuir coisas de forma que eu esteja somando zero para chegar num resultado como esse daqui. Se a gente tem que esse cara daqui é 2ab, se meu a é x a menos 2, se meu a é 1, que está aqui na frente, x a menos 2, eu preciso que o meu b seja meio, para que quando eu fizer 2 vezes a, então o a aqui é 1, vamos lá, o a aqui é 1, aqui
é 2. Aqui. E aqui eu tenho 2 vezes 1 vezes B. E aqui então vai surgir 1 mais B. O meu B tem que ser meio, para ser 2 vezes 1 vezes o B, dá 1 aqui também. Então, o que eu preciso fazer aqui, se eu já tenho A ao quadrado, tenho 2AB, eu preciso do B ao quadrado. Então, eu faço 4 vezes x a menos 2 menos x a menos 1 mais meio ao quadrado. Eu preciso aqui do b ao quadrado. Mas eu não posso somar isso que eu vou perder minha igualdade. Então eu também vou lá e diminuo menos meio ao quadrado. E eu subi em cima do que eu tinha antes. Deixei aqui mais 2. Desculpa aí. Uma coisa em cima da outra. Eu não planejei bem isso. Então, a gente seguindo daqui. Agora, essa parte daqui é a ao quadrado mais 2ab. Veja que o meu b, na verdade, é menos meio, né? Porque tem que ser menos 1 aqui. Então, esse cara daqui vai virar menos meio e esse cara daqui vai virar menos meio. Mas, como está ao quadrado, não faz diferença. Aqui é 4 vezes. Só faz diferença porque eu vou escrever agora. Porque esse cara daqui, essa parte daqui, então é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Eu tenho que fazer a mais b. E meu b tinha que ser menos meio. Realmente aqui na minha resolução estava com mais meio, tem um erro ali. Então é x a menos 1 menos meio ao quadrado. Ficou sobrando 4 vezes o menos meio ao quadrado aqui. Menos 4 sobre 4 mais 2. Meio ao quadrado é 1 sobre 4. O 4 que estava multiplicando. E aí isso é 4 vezes x a menos 1 menos meio mais 2. E o meu gabarito ali está errado. Foi aqui. Para completar o quadrado, não importa se isso daqui é mais meio ou menos meio, por causa do quadrado aqui. O menos aqui de dentro vai virar mais. Mas para escrever a minha expressão final, realmente aqui precisa ser menos meio e não mais meio. Ok, foi nisso que eu fiquei em dúvida. Então aqui está certo, eu vou corrigir depois essa resolução ali no gabarito. Tá, tinha uma outra coisa que eu postei como dúvida lá no fórum do AVA. Sobre o teorema da decomposição, que na última aula a gente tinha um polinômio que era 3x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 2. E aí a gente foi dividir ele por x menos 1. Porque 1 era a raiz, né? Então a gente divide por x menos 1 e acha as outras raízes. Isso. E aí a gente encontrou esse polinômio decomposto como x menos 1, que é a primeira raiz, vezes 3x ao quadrado menos x menos 2. Só que o termo aliás, o coeficiente do termo de maior grau aqui é 3, né, do x ao cubo. Então não deveria ser 3 vezes x menos 1 vezes 3x ao quadrado menos x menos 2? Isso só se eu quisesse fazer a decomposição completa. Se eu também fosse transformar essa parte daqui em monômios. Aí sim eu estaria. Aí eu estou entrando dentro da fatoração
e do teorema fundamental da álgebra. Eu preciso do A aqui na frente. Mas esse 3, ele está embarcado nesse 3 que está aqui. Ah, entendi. Entendi. Ele tá nesse 3, entendi. Esse 3 está aqui. Tá nessa quadrática que a gente chegou. Se você fizer essa multiplicação aqui, você vai ver que você vai chegar exatamente nesse mesmo termo. Se eu fosse transformar em monômios, fizesse x menos 1, x menos 2, para ficar exatamente como o teorema fundamental da álgebra diz, eu teria que colocar esse 3 em evidência aqui. Uhum. Só que nesse caso nem vai dar, porque esses caras são complexos. Entendi. Ok. Muito melhor de dar zoom aqui. Certo. Bem, então é isso. A gente tem mais alguma dúvida? Professor, Oi. eu queria saber se você já está tirando dúvidas da lista de limites, da primeira lista. Posso tirar dúvida de qualquer lista. Se a lista está lá, daqui a Então, pouco, eu inclusive, vai estar desligado. queria saber se você pode fazer a letra H da lista. Letra H da lista de limites. Uhum. Número 1. Só perguntar aqui qual exercício que poderia usar logaritmo. Quem fez essa pergunta aqui? Quem é Leibniz? O Leibniz não perguntaria isso porque ele inventou esse negócio todo. Ok, então depois se alguém quiser me esclarecer qual exercício que poderia usar logaritmo. Só comentar aqui, Matheus, realmente você botou aqui no fórum, eu não vi, eu tenho que mudar as políticas do fórum para poder ser avisado que vocês botaram. Então vamos lá. Lista de limites, a primeira lista de limites. A letra H. Deixa eu ver se eu lembrei a lista aqui. Deixa eu abrir direto aqui no Ava, porque eu já não lembro de qual período foi essa lista. Limites de continuidade. Primeira lista. 2019. H. Então vamos lá. É disso mesmo que a gente vai falar hoje. Então essa daqui é a lista com limites. E é o exercício 1, H. E ele diz o seguinte: calcule o limite quando x tende a 3 de raiz de x mais 1 menos 2 sobre x menos 3. Vamos lá. Sempre que a gente vê um limite com um quociente,
Ah, tá. Aqui. Sempre que a gente vê um limite com quociente, a gente vai dividir a gente vai tentar primeiro aplicar a regra básica. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. A gente vai fazer então o limite do denominador. Como é um polinômio, a gente pode simplesmente tentar substituir o 3 menos 3. Aqui não é um polinômio, mas a gente sabe a regra da raiz, então meu limite vai entrar para dentro da raiz, e dentro da raiz é um polinômio. Então é raiz do limite de x tendendo a 3, de x mais 1, menos 2, ali é um polinômio, então aqui dá 1 mais 3 dá 4, a raiz dá 2, 2 menos 2 sobre 0, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Sempre confere se é uma indeterminação mesmo, não é porque eu botei um exercício com quociente de que vai ser uma indeterminação. Então foi uma indeterminação de 0 sobre 0, a gente precisa resolver essa indeterminação. Aqui, como a gente tem essa raiz, o ideal não é fatorar com a raiz é uma coisa um pouco complicada de fazer, principalmente com a raiz quadrada. A gente vai usar a racionalização. Então a gente tem que multiplicar pelo chamado conjugado desse número aqui. Então é pegar esses mesmos termos e mudar o sinal que a gente tiver aqui. Então eu vou escrever o limite de x tendendo a 3 de raiz de x mais 1 menos 2 sobre x menos 3, e a gente fatora, a gente racionaliza usando o conjugado x mais 1 mais 2 raiz de x mais 1 mais 2. Vai ser igual em cima e embaixo, para não perder a igualdade da equação. E agora é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X mais 1 é o quadrado de raiz de x mais 1 menos o quadrado de 2, que é 4. Embaixo a gente tem x menos 3 e raiz de x mais 1 mais 2. Professor, Oi. então, quando nós tivermos casos em que a expressão não é um polinômio, mas possui raiz, basta a gente fazer o estudo da racionalização? Se eu só tiver uma raiz assim, como a gente tem aqui, sim. A gente vai ver hoje uma técnica quando eu tiver uma raiz que não seja quadrada, quando eu tiver mais de uma raiz. Além disso, eu também botei alguns vídeos novos na parte final ali de limites que tem os exercícios resolvidos. Eu botei mais 2 vídeos com a raiz e vídeos com mudança de variável, que a gente vai ver daqui a pouco. Que resolve, por exemplo, se a gente tiver uma raiz quarta ou uma raiz cúbica, se a gente tiver uma mistura de raiz quarta com raiz cúbica. Uhum. Então a gente tem aqui esse depois dessa racionalização, aqui em cima, x mais 1 menos 4 é x menos 3. Então a gente tem aqui, gente, eu fiz uma coisa que a gente não pode fazer. Deixa eu botar aqui, esqueci do meu limite lá na frente. Então,
Eu vou conseguir, só um instante. Oxe. Tá bom. Então eu vou escrever apertadinho aqui. Porque eu não estou conseguindo puxar a minha equação. Limite de x tendendo a 3. A gente tem que carregar esse limite sempre. Então, ele vem aqui, o limite de x tendendo a 3. Agora aqui é x menos 3. Então, x menos 3 sobre x menos 3. É sempre bom lembrar que se eu estou aplicando o limite, quer dizer que eu não tenho x igual a 3, então x é diferente, 3. Logo, x menos 3 sobre x menos 3 é sempre igual a 1. Sempre igual a 1. Isso dá raiz de x mais 1 mais 2. Agora, eu vou usar de novo, que é o coeficiente dos limites. Vai ser o limite vai entrar aqui dentro da raiz, eu vou poder dividir, vou poder substituir por 3, então é 1 sobre raiz de 2 mais 2, que dá igual a 1. Raiz de 2 não, desculpa. 1 sobre raiz de 4. Sobre raiz de 4 mais 2. Então dá 1/4. Vamos lá, logaritmo. A gente pode tentar resolver aqui por logaritmo, mas a gente não sabe ainda aplicar limite em logaritmo. Eu vou dar um salto aqui para vocês. Logaritmo é uma função contínua, então a gente poderia aplicar logaritmo para calcular esse limite. A questão é que o logaritmo sozinho não pode resolver a minha indefinição, porque eu vou estar tentando fazer o logaritmo de zero aqui. E o logaritmo de zero vai ser se eu fizer o logaritmo de zero, vai ser menos infinito. E eu vou sair de uma indefinição de zero sobre zero para uma indefinição de infinito menos infinito. E aí eu também vou ter que trabalhar para tirar essa indefinição de infinito menos infinito. Para retirar a indefinição de infinito menos infinito, eu vou voltar para uma indefinição de zero sobre zero. Então não dá para resolver diretamente só colocando logaritmo. De forma geral, isso sempre vai acontecer. A gente vai ver daqui a pouco mudança de variável, como a gente vê aqui na fatoração, né? Simplesmente fatorar, ou simplesmente reescrever, ou usar racionalização. Eu simplesmente usar a racionalização não resolveu a minha indeterminação. Isso tem que acontecer porque eu estou mantendo sempre a igualdade. Então, se eu comecei com 0 sobre 0 e estou mantendo a igualdade, eu não posso resolver a minha indeterminação. Esse passo daqui resolve ainda mantendo a igualdade, porque eu estou aplicando uma restrição nova. Eu estou olhando para esse caso em que x é diferente de 3, em que eu posso considerar que x menos 3 sobre x menos 3 é igual a 1. Então, é uma igualdade com uma restrição. Até aqui, eu nunca tinha imposto essa restrição,
Então, eu tinha que continuar sempre com 0 sobre 0. Nenhum tipo de transformação sozinha resolve uma indeterminação. Ela pode trocar você de indeterminação de 0 sobre 0 para infinito sobre infinito, para infinito menos infinito, para 1 elevado a infinito. Então, várias indeterminações você pode mudar entre quais elas são. Geralmente, a gente quer fazer a indeterminação ser 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. São as mais fáceis de resolver. Então, ok. Mais alguma questão? A letra T, lá, T. tá tudo lá embaixo. Eu não T. consegui fazer. Ok, vamos lá. Poxa. O, P, R, S, T. T também, então, a gente tem uma raiz ali. Então, vamos pegar aqui, vamos colocar a 1T. 1.T. Na mesma lista. E a gente tem uma raiz maior ali. O limite, quando x tende a 0, de limite quando x tende a 0, o denominador só x. Então, ou esse limite não existe, ou ele existe, mas provavelmente aqui já está meio claro de que vai ser uma indefinição de 0 sobre 0, por causa do x ali embaixo. E é x ao quadrado mais 9x mais 9. Então, a gente poderia passar o limite para dentro da raiz, vai ser o limite de um polinômio, e eu posso substituir o zero. Então, dá 0 mais 0 mais 9, raiz de 9 menos 3 dá 0 sobre 0. Então, uma indefinição de 0 sobre 0. E como a gente tem essa raiz aqui, a gente vai tentar resolver essa indefinição usando racionalização. Então, racionalizar é raiz de x ao quadrado mais 9x mais 9 menos 3 sobre x, que multiplica o conjugado. Raiz de x ao quadrado mais 9x mais 9 mais 3 sobre raiz de x ao quadrado mais 9x mais 9 mais 3. Limite, quando x tende a 0, de escrever logo o denominador, x que multiplica raiz de x ao quadrado mais 9x mais 9 mais 3. E é o quadrado do primeiro, então o quadrado da raiz quadrada é só o que a gente tem ali dentro, x ao quadrado mais 9x mais 9 mais 3 mais 3 não, quadrado do segundo, mais 9.
E aí agora a gente pode somar esse 9 que a gente tem aí. Só isso, né? Eu estou conferindo. O que é esse? Muito bem. Ok. Vamos aqui. Então, agora a gente soma aqui esse 9. Limite de x tendendo a zero. De x ao quadrado. Mais 9x mais 18. Sobre tudo aquilo que a gente já tinha ali. X ao quadrado mais 9x mais 9, a raiz disso, mais 3. Ô, professor, Sim, não é menos 9 na parte de cima? menos 9, isso. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Melhorou a nossa conta. Menos 9. Multiplicando os conjugados, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, agora, esse 9 a gente vai anular com esse menos 9. E agora eu tenho x ao quadrado mais 9x. X ao quadrado mais 9x. É fácil da gente decompor aqui, porque eu posso botar o x em evidência e eu já fico direto com dois monômios. O de raiz zero, que a gente sabe que tem, e o de raiz menos 9. Então, a gente vai ter aqui o limite, quando x tende a zero, de x, que multiplica x mais 9. X. Até agora eu não entendi o que ele decide, que é a última ação que eu fiz. X ao quadrado. De novo, vou escrever o quadrado. X, que multiplica raiz de x ao quadrado mais 9x mais 9. Aqui é mais 3. Agora, de novo, se eu estou fazendo o limite, o meu x é diferente de zero. E a menos do zero, x sobre x é sempre igual a 1. Então, esse cara é o limite. Quando x tende a zero, de x mais 9 sobre raiz de x ao quadrado mais 9x mais 9 mais 3. Então, limite dos quocientes é o quociente dos limites, em cima é um polinômio, eu só substituo x por zero, embaixo meu limite pode entrar dentro dessa raiz, é um polinômio, eu substituo x por zero, então é 0 mais 9, que é 9, raiz é 3, aqui embaixo dá 3 mais 3, que é 6, ali em cima dá 9, então é 9 sextos, que é igual a, dividir tudo por 3 meios. 3 meios é a nossa resposta para esse exercício, ok? Ok. Vamos lá, então não tem muito mistério mesmo. Quando eu tenho uma raiz só no numerador e essa raiz é uma raiz quadrada, a gente vai fazer uma racionalização. Se eu tenho uma raiz só e essa raiz é uma raiz cúbica, a gente ainda pode fazer a racionalização também. É mais chato, mas dá para
fazer. Se é a raiz quarta, aí a gente já não quer mais brincar com isso diretamente. Eu ia começar a aula fazendo um exemplo de racionalização, mas a gente resolveu esses dois exercícios. Eu pergunto então para vocês. Ok, deu para entender a racionalização. Agora vocês continuam fazendo exercício. Se surgir dúvida, vocês falam comigo ou eu faço outro exemplo? Professor, eu tenho uma dúvida Pode falar. sobre Eu essa esqueci de questão. perguntar se tinha mais dúvida. Ok. Bem no comecinho, né? Sim. Quando você apresenta a equação. Teria como transformar em produtos gases em vez de fazer o inverso da racionalização? Tornar o que em produto? Como? O polinômio em produto de raízes. O polinômio em produto de raízes. Esse polinômio aqui de dentro eu poderia fazer isso. Tá. Então, vamos ver. Quem são as raízes desse polinômio? Então, é 9 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, isso é 81 menos 27. 27. Que dá 64. Não é 36. 9 vezes 4 é 36, isso. 9 vezes 4 é 36, 9 vezes 3 é 27. 36. 81 menos 36 vai me dar um número menos legal, porque agora vai dar 55. E aí 55 não tem uma boa raiz para a gente calcular, não vai me ajudar muito, né? Aqui é mais, eu pelo menos acho mais agradável manter assim, porque o que a gente tem que se livrar é se livrar dessa raiz quadrada. Só seria uma vantagem tentar fatorar esse polinômio de segundo grau que está aqui dentro se ele tivesse duas raízes iguais, porque aí ia dar x mais ou x menos a raiz ao quadrado, e aí eu ia eliminar a minha raiz quadrada aqui. Mas eu Entendi. não ganho muito tentando fazer isso. Em geral é assim, é menos num caso como o que eu acabei de dizer aqui, que o polinômio que está aqui dentro tem uma raiz de multiplicidade 2, que eu vou eliminar a raiz quadrada. Em geral, se eu estou vendo só uma raiz quadrada no denominador ou só uma raiz quadrada no numerador, eu vou querer racionalizar, multiplicar pelo conjugado. Se eu estou vendo raiz quadrada no numerador e no denominador, talvez eu ainda tenha que racionalizar, mas aí já começa a ficar mais complicado o exercício. Ok, então vamos lá. Alguém tem dúvida? Oi? Mas é bem rápido. Só uma Pode pergunta. falar. O meu X, ele pode tender a qualquer valor. Aí, Isso. negativo. Isso, qualquer valor real. Tá. Em geral, a gente vai usar valores inteiros, porque fica mais fácil fazer a conta, menos que a conta fique mais fácil com um valor que não é inteiro. E quando a gente entrar com casos trigonométricos, que daqui a pouco vão começar a aparecer, aí vai aparecer um monte de pi nas coisas, por causa do seno e do cosseno. X tendendo a π? Isso, porque quando a gente começar a trabalhar com seno e cosseno, aí nossos ângulos são sempre em radiano, então vai começar a aparecer π, x tendendo a π, x tendendo a π sobre 2 e coisas assim. Mas em geral, de forma geral, o meu limite ele pode tender a qualquer valor real, inclusive pode tender a mais infinito e menos infinito, que a gente vai ver também em breve, semana que vem, que é a nossa última semana de limite. Ok. Então vamos lá. A gente tem aqui agora. Então é isso. Eu faço mais um exercício de racionalização.
Ou eu posso pular isso? Silêncio. Silêncio. Numa pergunta de sim ou não, eu vou ficar na dúvida. Eu não vou fazer então, eu vou fazer essa outra técnica que a gente não viu ainda, que é a substituição de variáveis. Então, a gente vai entrar aqui. Vamos entrar na matéria mesmo e voltar em determinação de 0 sobre 0. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora é esse limite daqui. Limite quando x tende a 2 de raiz cúbica de 4x menos 2 sobre x menos 2. Então vamos aqui. Então agora a gente tem uma raiz cúbica, não tem uma raiz quadrada. Eu posso racionalizar, a gente pode racionalizar com raiz de vários fatores diferentes. A racionalização aqui eu iria multiplicar pelo caso em que me dá o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Isso seria multiplicar por alguma coisa do tipo a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, se eu fizesse essa multiplicação daqui, eu ia terminar com o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Só que, nesse caso, e na maioria dos casos com a raiz cúbica, é um trabalho que é um pouco desnecessário. Eu estou alongando muito a minha conta aqui. O que a gente vai fazer nesses casos com raízes que não são raiz quadrada, em geral, a gente vai poder resolver assim, é a chamada substituição de variáveis. Então, o que é uma substituição de variável? Eu vim aqui e vou definir y é igual a raiz cúbica de 4x. Que está aqui. Então, eu posso simplesmente vir aqui e chamar esse cara daqui de y. Mas se eu tiver aqui com y, e eu tiver y e x ao mesmo tempo, bem, eu não vou saber o que fazer. Então, eu preciso mudar o meu x também por alguma coisa que seja função do y. Se y é igual a raiz cúbica de 4x, então y ao cubo é igual a raiz cúbica de 4x ao cubo, que é igual a 4x. Ok? Então, agora, onde tiver x, eu vou escrever 4x. Onde tiver x, eu vou escrever, vou terminar aqui, na verdade, y ao cubo sobre 4 é igual a x. Então, onde tiver x, eu vou escrever y ao cubo sobre 4. E onde tiver raiz cúbica de 4x, eu vou escrever y. Vamos lá. Então, esse cara aqui é o limite de y menos 2 sobre y ao cubo sobre 4 menos 2. Ok, mas quem está aqui embaixo agora? Aqui eu tinha uma função que era a função de x. Então, era x tendendo para alguma coisa. Agora eu tenho uma função que é a função de y. Então, quem tem que entender para alguma coisa é o y.
Se o meu x tendia para 2, então, quando essa parte daqui tende para 2, o que a gente tem? A gente tem a limite de x tendendo a 2 de raiz cúbica de 4x, ele vai ser igual a raiz cúbica do limite de 4x, quando x tende a 2, que é raiz cúbica de 4 vezes 2, raiz cúbica de 8, raiz de 8, que é igual a 2. Então aqui, nesse caso daqui, quando o x tende a 2, o meu y também tende a 2. Isso não necessariamente vai acontecer. É uma coincidência de que raiz cúbica de 4x, quando x tende a 2, também tende a 2. Então, quando eu faço uma substituição de variável, eu defino uma nova variável, eu substituo todo o meu x de forma correspondente para passar a ser meu y e mudo para onde está tendendo o meu limite. Só que, como eu tinha falado ali quando eu estava falando do logaritmo, simplesmente fazendo isso, agora eu tenho só polinômios, então eu posso diretamente substituir o y por 2, eu vou ter ainda 2 menos 2 e 2 menos 2, 0 sobre 0. Então isso é uma regra geral. Só criar uma substituição de variável não resolve um problema de indeterminação, porque eu estou mantendo a igualdade. Então, o limite de y menos 2. Só que agora que eu tenho polinômio, eu não tenho mais a raiz cúbica, eu sei como resolver essa igualdade, essa determinação. Eu resolvo ela fazendo a fatoração desse cara aqui de baixo. Eu vou colocar 1 sobre 4 em evidência primeiro. Porque y ao cubo menos 8 é mais fácil de entender do que essa 1 sobre 4 aqui. Então, coloquei esse 1 sobre 4 em evidência. E a gente vai ali agora achar quem são os outros fatores. Se eu estou dividindo por 1 sobre 4, eu estou multiplicando por 4. Aqui eu tenho uma raiz, que é pelo menos uma raiz, que é y menos 2. E a gente quer achar quem é esse outro polinômio que está aqui. Então a gente volta lá para a nossa divisão de polinômio. Que é y ao cubo menos 8 dividido por y menos 2. Quero eliminar o y ao cubo, eu tenho que multiplicar por y ao quadrado. Menos y ao cubo menos 2y. Então dá 0. Não tenho ninguém com y aqui. Fica mais 2y menos 8. Eu quero eliminar o 2y. Eu tenho que multiplicar por 2. Menos 2 y menos 4.
Um instantinho. Tá certo. Menos 2y menos 4. Beleza? Dividir por y menos 2. Por isso que está errado aqui. Eu multipliquei por y ao quadrado. Então, é y ao cubo menos 2y ao quadrado. Aqui é 2y ao quadrado. E aqui eu tenho que multiplicar por 2y. Aí aqui dá 2y ao quadrado menos 4y. Agora sim. Agora dá 2y ao quadrado menos 2y, 0. Aqui não tem nenhum termo com y, dá mais 4y. E o menos 8 continua aqui. Agora, eu tenho que eliminar o mais 4y, eu multiplico por mais 4. Menos 4y menos 8. Agora sim. Então tinha alguma coisa errada, tinha que ter alguma coisa errada ali no que eu estava fazendo, porque a gente sabe que y menos 2 tem uma raiz, tem uma das raízes desse polinômio aqui. Então a minha divisão de polinômio tinha que dar resto zero. E o resto não estava dando zero. Como agora deu aqui. Então esse cara daqui é o y ao quadrado mais 2y mais 4. Feito isso, aplicando a restrição de que y nesse caso, y é diferente de 2, a gente tem o limite, quando y tende a 2, de y menos 2 sobre y menos 2 para y diferente de 2 é 1. Então é 4 sobre y ao quadrado mais 2y mais 4. E quando a gente substitui 2, a gente vai ter 4. 4 mais 4 mais 4, 12. 4 sobre 12, que é igual a 1 sobre 3. Então aqui, um outro caso, que a gente tinha uma raiz, mais uma raiz cúbica. 4 mais 4 mais 4 dá 12. Esse dá 12. Por algum motivo eu tinha escrito 4 sobre 16 antes aqui. Bom. Ok, então essa foi um caso de substituição de variável. Vou fazer um outro caso aqui para a gente ver um outro momento que substituição de aplica, como a gente faz substituição e tudo mais. Então, um outro limite para a gente resolver. Limite, quando x tende a 1, de raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. Então, é o limite, é o quociente dos limites, é o limite do denominador. O limite pode vir para dentro da raiz, então é raiz cúbica de 1, que é 1, menos 1 dá 0. Raiz quadrada de 1, que é 1, menos 1 dá 0. Então, 0 sobre 0 de novo. E agora a gente vai tentar resolver. Não precisa resolver o x lá atrás. O que a gente está procurando é o limite. E como a gente sempre manteve as igualdades, o limite do y
o limite depois que eu mudei para y e o limite quando era só x, dá a mesma coisa. Eu não estou procurando x, eu estou procurando o limite. Aqui a gente vai... Então, agora a gente vai fazer uma outra substituição de variável. Por quê? Porque eu tenho raiz cúbica em cima, uma raiz quadrada embaixo. E aí, mesmo aqui que eu fosse tentar fazer uma racionalização, eu tenho que racionalizar a parte de cima, racionalizar a parte de baixo. Eu nem sei dizer se vai dar certo, vai ficar com certeza algo bem grande. Então, eu quero achar uma substituição que vai eliminar ali. Da outra vez, para outro exercício, a gente veio aqui e fez uma substituição do tipo raiz cúbica de x. Então, a gente substituiu esse cara daqui por y. Quando eu fizer isso, a gente vai chegar de novo à conclusão que y ao cubo é igual a x. E aí, quando eu substituir x por y ao cubo, eu vou ter a raiz quadrada de y ao cubo. A raiz quadrada de y ao cubo também não é algo bom para a gente trabalhar para eliminar o nosso problema de 0 sobre 0. Então, vou sugerir aqui para vocês uma outra substituição. Vou sugerir a substituição y igual a raiz sexta de x. Por que raiz sexta? Bem, porque quando eu fizer aqui que y a sexta é igual a x, porque é o MDC, porque é o MC, menor múltiplo comum, não maior divisor comum. Isso. Exatamente. Por quê? Porque quem é esse cara daqui? Não é x elevado a meio? Esse daqui é x elevado a 1/3? Então, quando eu fizer y elevado a sexto elevado a meio, vai ser y elevado a 3 sobre 2, vai ficar y a terceira. E aqui, y elevado a 6 sobre 3, vai ficar y ao quadrado. Então, vamos fazer isso para a gente ver. Limite quando não é x, limite quando y. E aí, de novo, y tende ao quê? Quando x tende a 1, y tende a raiz sexta de 1, que é 1. Então, de novo, deu um caso aqui que o y tende para o mesmo lugar com x. Isso não necessariamente é verdade. Então, aqui a gente tem... Vai reescrever esse cara como raiz cúbica de y a sexta menos 1, raiz quadrada de y a sexta menos 1. Isso é igual ao limite de y tendendo a 1. Só para ficar claro aqui, de 6 sobre 3. Então, é y elevado a 6, tudo isso elevado a 1/3. Eu multiplico os expoentes. Y elevado a 6 sobre 2, menos 1, menos 1. Então, aqui é o limite de quando y tende a 1, de y ao quadrado menos 1 sobre y ao cubo menos 1. Então, aqui a gente tem a minha expressão reescrita. De novo, eu só fiz uma substituição de variável, eu estou sempre mantendo a igualdade. Eu não resolvi ainda a minha determinação, mas agora eu tenho dois polinômios. Com dois polinômios, eu sei resolver a indeterminação. Eu preciso fatorar esse cara aqui. Aqui em cima é fácil, porque é o quadrado menos alguma coisa ao quadrado, então vai ser aquela fatoração dos conjugados. Então, é y menos 1, y mais 1. Então, o quadrado do primeiro, y ao quadrado. E o menos o segundo, o mais o segundo aqui. Na verdade, mais o segundo, menos o segundo, que está aqui. E aqui embaixo a gente vai ter y menos 1 e a gente vai ter que achar quem é o outro polinômio ali. Y ao cubo menos 1
y menos 1. Vou eliminar o y ao cubo, eu vou multiplicar por y ao quadrado. Menos y ao cubo, y ao quadrado menos 1, menos, vezes menos 1, menos y ao quadrado. Esse cara daqui dá 0. Menos com menos dá mais y ao quadrado. Menos 1. Vou multiplicar por y. Menos y ao quadrado. Menos y. E aqui eu tenho 0. Menos com menos dá mais y. Menos 1. Eu tenho que multiplicar por mais 1. Dá menos y menos 1. E dá 0. Então aqui eu tenho y ao quadrado mais y mais 1. Então aqui, como y é diferente de 1, y menos 1 sobre y menos 1 é sempre igual a 1, y mais 1 sobre y ao quadrado mais y mais 1. Faltou o limite aqui. Limite y tendendo a 1. Agora eu tenho dois polinômios, eu posso só substituir. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, 2 terços é a resposta desse nosso limite. Então aqui a gente tem mais uma técnica para resolver limites, principalmente quando a gente faz a 0 sobre 0. De forma... A primeira momento que vocês vão pensar em usar a substituição de variáveis vai ser casos como esse, que eu estou vendo uma raiz cúbica, uma raiz quarta. Eu posso pensar em substituição de variáveis. Se eu tiver duas raízes de multiplicidade diferente, eu vou pensar num MMC para minha substituição. E é isso. Existem alguns outros casos que a gente vai usar substituição de variável e a gente vai ver mais lá para frente também. O importante da substituição de variável é sempre lembrar que eu estou criando essa nova variável, eu preciso mudar o meu limite de integração e não necessariamente vai ser como foi aqui, que o x tende a 1 e o y tende a 1. Pode ser que seja diferente para onde está tendendo a minha variável. Ok? Então, essa é a substituição de variável. Tem vídeo agora lá no AVA que não tinha. Eu não sei porque não tinha, porque esses vídeos estão separados há bastante tempo. Professor? Sim. Então, via de regra, a gente vai usar essa substituição de variáveis quando a gente tiver quando a gente não puder fazer a racionalização, simplesmente. Esse vai ser um caso para usar a substituição de variável, isso. Entendi. Por enquanto, é o único caso que vocês conhecem. Daqui a pouquinho que a gente vai começar, que a gente vai definir função contínua, aí a gente vai ganhar funções trigonométricas e funções exponenciais no nosso limite. Aí a gente vai ter outros casos para fazer substituição também. A gente chega lá. Até semana que vem a gente vai acabar. Ok. Então, os limites aqui. Então, esse foi o nosso caso de substituição. Agora a gente vai entrar para um pedaço novo de limites. São chamados limites laterais.
quais são os limites laterais. Então, quando a gente estava trabalhando com limite até agora, a gente sempre falou assim, o x se aproxima de 2, o x se aproxima de 1. Quando eu dei a motivação lá na primeira aula, a introdução com limites, a gente fez uma aproximação numérica no computador e a gente fez o quê? Ele se aproximava sendo valores menores do que 1 ou se aproximava sendo valores maiores do que 1. E o limite lateral vem exatamente para deixar isso explícito. Em vez de eu falar que o x se aproxima de 2, isso quer dizer que ele pode estar se aproximando sendo menor, tanto quanto sendo maior, eu vou escolher um lado só. Vou falar assim, eu quero saber quando o limite de x se aproxima de 2, sendo menor do que 2. Ou o limite quando x se aproxima de 2, sendo maior do que 2. Para que isso? A gente já vai olhar para que isso. Antes, um pouquinho de notação. Então, eu vou escrever aqui. Limite de x tendendo a mais de f de x, quer dizer que x se aproxima de A mais x é menor do que A. Desculpa, escrevi o mais ali. X é maior do que A. Então, eu tenho um maisinho aqui, quer dizer que eu sempre estou mais do que A, eu sempre estou um número acima de A. E eu tenho também aqui o limite quando x tende a menos de f de x, quer dizer que x se aproxima de, faltou um A aqui, x se aproxima de A, mas x é maior do que A. Agora x se aproxima de A, mas x é menor do que A. Então, estou me aproximando só por um dos lados, por isso, limite lateral. Para que eu preciso do limite lateral? Preciso do limite lateral porque existem funções que não são definidas de forma total para alguma coisa, ou elas não são definidas condicionalmente, elas têm definições diferentes para regiões diferentes do meu eixo real, do meu plano real. Então vamos lá. Um caso que vocês conhecem. Limite de quando x tende a zero de módulo de x. Como que eu vou calcular limite de quando x tende a zero de módulo de x? Se eu for menor do que zero, o que acontece com o meu módulo de x? Quando x é menor do que zero, eu estou calculando, na verdade, o limite de quando x tende a zero menos de menos x. X é maior do que zero, estou calculando o limite de x tendendo a zero mais de x. Esse cara daqui é menos zero, esse cara aqui é zero, só que o menos zero é igual a zero. Então, esses dois limites aqui são iguais. Mas quando eu estou olhando simplesmente o limite quando x tende a zero, eu tenho essa dúvida, porque a minha função do valor absoluto aqui, ela é diferente, ela é definida de forma diferente para x menor do que zero e para x maior do que zero. A gente vai voltar para o valor absoluto em breve. Mas a gente tem um outro caso, que é na verdade mais interessante do que aquele dali, ou outros casos. Esse daqui, por exemplo, é um caso. Vamos lá, em cálculo
nosso cálculo, a gente não trabalha com números complexos. Então, se eu tentar substituir x por um número menor do que 1, simplesmente essa raiz não é definida para a gente, porque eu não tenho como dar uma resposta complexa, eu só tenho respostas reais. Então, eu preciso que o número que esteja dentro dessa raiz seja um número real positivo. Então, minha função não existe para x menor do que 1. Não faz sentido eu buscar esse limite daqui, porque eu não posso me aproximar por x menor do que 1. Eu tenho que sempre me aproximar de x sendo maior do que 1 para minha função estar definida. Então, aqui a gente vai calcular o limite de x tendendo a 1 mais de x menos 1. Aí aqui vai valer a nossa regra. Se eu entrar aqui nessa função, o limite da raiz, eu posso calcular a raiz do limite e o x, e a função é um polinômio. Então, é simplesmente substituir por 1. Então, é a raiz do limite de x tendendo a 1 mais de x menos 1. Que eu posso simplesmente substituir o 1 menos 1, isso é igual a 0. Então, a minha função tende a 0 quando x tende a 1, mais quando x tende pelo lado positivo, porque pelo lado positivo, pelo lado de x maior do que 1, porque pelo lado de x menor do que 1, a minha função não está definida, eu não tenho como perguntar isso. Deixa eu dar um outro exemplo, que é um exemplo com módulo um pouquinho mais sofisticado do que o que a gente fez ali, que faz um sentido um pouquinho maior. Que tem uma okay. Limite quando x tende a 0 de módulo de x sobre x. Vamos lá. Se eu estou olhando pela minha ideia básica de limite, o meu x está cada vez se aproximando mais de 0, mas o meu x não é igual a 0. Se o meu x for menor do que 0, esse é um número negativo e esse é um número positivo. Eles dois são iguais, então isso dá menos 1. Se meu número for maior do que 0, esse é um número positivo, esse é um número positivo, os dois são iguais, ele dá mais 1. Então aqui, se eu tentar olhar simplesmente para o limite se aproximando de 0, eu tenho a dúvida. Eu não sei se eu tenho que responder mais 1 ou se eu tenho que responder menos 1. Então, módulo de x sobre x é igual a 1 para x maior do que 0, igual a menos 1 para x menor do que 0. E como eu estou me aproximando para x tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, eu não sei qual resposta eu deveria dar. Mas eu ainda posso perguntar para eles, para esse limite, um limite lateral. Eu posso perguntar 0 menos. Então, quando tende a 0 sendo menor do que 0, o que acontece? Bem, agora, como a gente viu, estou me aproximando de 0, mas eu não sou 0, eu sempre vou ser menos 1. Então, um uso para os nossos limites laterais. A gente vai chamar de limite lateral à esquerda e à direita, mas o nome não importa muito para a gente. Ok. E o que que... Então, como que eu junto os meus limites laterais com o limite que a gente estava fazendo até agora, que é o limite que está tendendo pelos dois lados diretamente? A gente vai fazer isso. É um teorema. A gente não precisa se preocupar que é um teorema. A gente tem o seguinte resultado do nosso teorema. O limite de x tendendo a de f de x é igual a L, então ele existe, é igual a L,
se e somente se o limite de x tendendo a A menos de f de x é igual a L e o limite de x tendendo a A mais de f de x é igual a L. Então, o que a gente estava fazendo esse tempo todo, que era esse limite daqui, por trás a gente estava usando funções em que isso daqui é verdade. Em que o limite lateral à esquerda, o limite quando x é menor do que A, existe, e o limite quando x é maior do que A, existe, e eles são iguais. Isso não necessariamente é verdade, como esse caso daqui. Esse caso daqui, o limite à esquerda existe, é menos 1, o limite à direita existe, é mais 1, mas eles não são iguais. Então, o limite quando x tende a zero, que é esse cara daqui, ele não existe. Ele não existe porque ele não é igual à esquerda e igual à direita. Então, um caso aqui de limite que não existe. Aqui em cima, também, esse caso daqui, do nosso raiz de x menos 1, o limite lateral à direita, quando x é maior do que 1, existe. A gente viu aqui que ele dá zero. Quando x é menor do que 1, a minha função não está definida. Então, eu nem tenho como perguntar se meu limite existe ou não. Logo, o meu limite à esquerda não existe. O meu limite quando x tende a 1, sem esse mais aqui, também não existe. Ok? Então, esse é o nosso limite lateral. Em termos práticos, para resolver em si o limite, não, a maior parte do tempo não faz muita diferença para mim. É importante sempre manter a notação. Se eu pedir o limite de x tendendo a mais, tem que continuar com a mais o tempo todo, principalmente que às vezes não existe o a menos. Mas em termos de como se resolve um limite, as regras do limite de soma, subtração, quociente, produto, todas valem. Mas a gente vai poder agora trabalhar com funções que têm definições mais complicadas do que o que a gente estava fazendo. Então, eu posso vir aqui e perguntar limite de x tendendo a 1. Então, minha pergunta de f de x, onde f de x é igual a x ao quadrado menos 4, se x é menor do que 1. Ele é igual a menos 1, se x é igual a 1. E ele é igual a 2 menos 2 menos x, se x é maior do que 1. Então, agora eu tenho essa minha função aqui. Essa é uma função válida se a gente fosse desenhar o gráfico. Aquela regra que eu falei para vocês semana passada, eu vou traçar linhas paralelas ao eixo y. Elas vão cortar o gráfico só uma vez, então é uma função válida. E eu estou perguntando qual é o limite de x tendendo a 1. Como ela tem essa definição complicada aqui, para saber se o limite de x tendendo a 1, qual ele é, se ele existe, inclusive, eu tenho que calcular o limite à esquerda e o limite à direita, porque minha função é diferente se o x for menor do que 1 ou se o x for maior do que 1. Então, a gente vai calcular primeiro o limite de x tendendo a 1 menos de f de x. Se x é sempre menor do que 1, que é o que eu estou falando aqui, a minha f de x é definida dessa forma. Então, é o limite de x tendendo a 1 menos de x ao quadrado
menos 4. X ao quadrado menos 4 é um polinômio, então eu posso substituir diretamente 1 ao quadrado menos 4 igual a menos 6. Limite de x tendendo a 1 mais de f de x é igual ao limite de x tendendo a 1 mais. Se x é sempre maior do que 1, eu estou nesse caso aqui de baixo, então minha função é menos 2 menos x e esse cara daqui vai ser igual a... É de novo um polinômio, eu posso substituir menos 2 menos 1 igual a menos 3. Então a gente tem os dois limites. O limite de x tendendo a 1 menos de f de x é igual ao limite de x tendendo a 1 mais de f de x. Logo, o limite de x tendendo a 1 por qualquer um dos lados existe e é igual a menos 3. E aqui para a gente não fez diferença nenhuma o fato de que em x igual a 1, a função é menos 1. Eu não estou perguntando qual é o valor da minha função em x igual a 1. Estou perguntando qual é o valor que a minha função se aproxima quando f de x... quando o valor que a minha função se aproxima quando x se aproxima de 1. Então, nesse caso aqui, a gente tem o limite. A minha função se aproxima de menos 3, mas em 1 ela é menos 1. Então, o limite é esse cara aqui, que é diferente de f de 1. Tinha falado já, quando a gente começou lá em limite também. Para um polinômio, eu posso fazer a substituição, porque para um polinômio eu sei que o limite vai ser igual ao valor do polinômio naquele ponto. Mas para uma função qualquer, isso não necessariamente é verdade. É o que a gente está vendo aqui. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha função não é contínua. Então, antes da gente fazer mais exemplos como esse de funções e calcular os limites laterais, eu vou definir a continuidade e a gente vai trabalhar com ela. Então, essa função daqui não é contínua. Essa função não é contínua porque o limite de f de x tendendo a 1 é diferente de f de 1. Eu falei lá para vocês que o polinômio tinha a propriedade que limite de x tendendo a de um polinômio é igual ao f de a, porque o polinômio era contínuo. E aí é que está a nossa definição de continuidade. Então, se eu vier aqui e a gente vai definir agora continuidade. E a continuidade eu defino assim: f de x é contínua se eu não preciso tirar o lápis do papel quando eu estou desenhando. Essa é a minha definição de continuidade. Formalmente, os matemáticos vão dizer que é contínua se limite de x tendendo a de f de x é igual a f de a. Veja que isso daqui quer dizer que limite de x tendendo a mais de f de x é igual ao limite de x tendendo a, faltou aqui dizer que é L. Ele existe, né?
limite de f de x é igual a f de a, e isso existe. É igual ao limite de f de a menos de f de x, que é igual a L. Porque para o limite existir, eu preciso que o limite à direita e o limite à esquerda existam e sejam iguais. Então, essa é a minha condição, essa é a minha definição de continuidade. O limite existe e é igual ao valor da função naquele ponto. Essa minha função daqui, o limite existe, o limite à esquerda e à direita são iguais a menos 3, mas não é igual ao valor da função no meu ponto. O que isso tem a ver com tirar o lápis do papel quando vai desenhar o gráfico? Tenho aqui o meu eixo x e o meu eixo y. Se a minha função for contínua, então eu estou caminhando pelo meu gráfico, me aproximando de um ponto A. Estou caminhando pelo meu gráfico, me aproximando de ponto A. Estou me aproximando pela esquerda e eu estou chegando aqui. Eu também estou me aproximando do meu gráfico, caminhando, me aproximando de A pela direita, e eu estou chegando aqui. Então, quando eu estou tendendo, me aproximando de A pela esquerda, quando eu estou tendendo, me aproximando de A pela direita, eu estou chegando no mesmo valor. Então, eu estou andando sobre essa linha, eu continuo andando sobre a linha. Só que para eu realmente conseguir continuar andando sobre essa linha, nesse ponto aqui que é A, eu tenho que ter uma bolinha fechada. Quer dizer, que eu estou andando aqui, eu estou me aproximando desse ponto. Eu estou andando aqui, eu estou me aproximando para esse ponto. Eu quero passar direto, o ponto tem que estar aqui. Naquele caso que a gente tem ali em cima, que não foi contínuo, naquele caso que não foi contínuo, deixa eu desenhar do lado dele aqui. Nesse caso aqui que não foi contínuo, essa nossa função, f de x, para o meu ponto 1 aqui, como que é? Quando eu sou menor do que 1, eu tenho uma parábola de concavidade positiva. Uma parábola de concavidade positiva que tem uma raiz em menos 2 e outra raiz em mais 2. Então, ela passaria por aqui e vai passar por aqui. Então, eu teria uma função que está fazendo isso daqui. E aqui embaixo, quando eu me aproximo pela esquerda, eu estou me aproximando de menos 3. Então, esse ponto daqui é menos 3. Quando eu estou vindo pela direita, eu tenho uma reta com eu tenho uma reta assim. Então, eu tenho uma reta com inclinação negativa, ela é uma reta aqui, e ela está também chegando aqui no 1, se aproximando do menos 3. Só que, em vez de eu chegar aqui, me aproximei por esse lado, cheguei aqui, e meu gráfico se encontrou com a minha função, os dois pontos se encontraram, aqui eu tenho uma bolinha fechada, tem uma bolinha aberta, e a minha função realmente está aqui, em menos 1. Então, para desenhar esse gráfico, eu venho fazendo uma parábola de forma contínua, tenho que parar aqui, botar um ponto, voltar para cá e fazer uma reta de forma contínua. Então, para a função ser contínua, eu preciso desenhar o gráfico sem tirar o meu lápis do papel. Vamos voltar ali para aqueles casos que a gente tinha lá em cima. Se eu fizer
f de x igual a módulo de x. Se eu fizer f de x igual a módulo de x. O meu gráfico dessa função, a gente conhece. Ele é um V. Ele é uma reta com inclinação negativa, uma reta com inclinação positiva. A gente viu que o limite de f de x para 0 menos é igual a zero. O limite de x para 0 mais é igual a zero. Então, esses dois limites existem, são iguais. E quem é f de zero, que é igual a módulo de zero, é igual a zero. Então, minha função existe nesse ponto aqui, ela é igual a zero, o meu limite existe, a lateral esquerda e a lateral direita são iguais, e isso tudo é igual. A minha função também é contínua. Aqui eu tenho um pico, minha função não é suave, mas ela é contínua. Eu venho para cá e depois sigo aqui, sem tirar meu lápis do papel. Vamos olhar por um outro caso aqui. Nosso outro caso é um que a gente já viu ali também. É o f de x é igual a módulo de x sobre x. Como que a gente desenharia esse gráfico daqui? A gente viu, quando x é menor do que zero, eu tenho um número negativo, um número positivo, isso dá menos 1. Quando x é maior do que zero, eu tenho dois números positivos iguais, dá mais 1. Aqui é 1, aqui é menos 1. Só que quando for igual a zero? Bem, quando for igual a zero, eu tenho um zero sobre zero, tem uma divisão por zero, que não pode ter. Eu posso calcular o limite, eu poderia tentar calcular o limite, mas quando eu for calcular o limite, a gente viu que o limite não existe, porque o limite à esquerda e o limite à direita são diferentes. E a minha função também nem está definida ali, porque eu estou dividindo por zero e eu não posso dividir por zero. Então aqui, ele é aberto dos dois lados. É uma bolinha aberta do zero aqui e aqui, que ele não existe. Então, minha função f de zero, ela nem é definida. Então, já não poderia nem perguntar se ela é contínua. E, além disso, os meus limites à esquerda e à direita não são iguais, então o meu limite não existe. Então, essa função definitivamente não é contínua. E para desenhar o gráfico, eu preciso saltar daqui para cá. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo de uma coisa um pouquinho diferente. Se eu fizer, então, uma função f de x é igual a x ao quadrado mais a, se x é menor do que 1. É igual a b, se x é menor do que menos 1. Se x é igual a menos 1. E ela é igual a menos x mais 1, caso contrário. Então, a gente tem a função
Bolinha aberta. Bolinha aberta e bolinha fechada é só uma representação. Eu preciso desenhar alguma coisa ali no meu gráfico, mas eu quero deixar claro de que a minha função não existe naquele ponto, né? Então, minha função, ela chega até uma coisa que não é visível, que ela não encostou no eixo X, no eixo Y. Mas ela não existe ali no eixo Y mesmo. Então, eu ponho uma bolinha aberta para deixar isso bem claro, que eu estou falando que ela não existe para x igual a zero. Ou, no outro caso, tinha uma bolinha aberta ali no 1, no menos 3, para dizer que os meus gráficos, o meu gráfico está vindo pela esquerda, está vindo pela direita, se aproximando de 1, e eles estão indo para menos 3, só que a minha função não está ali. Então, ela está aberta. Tem uma bolinha aberta. É só uma anotação de que, para dizer que eu não existo naquele ponto, eu posso estar em outro ponto, eu vou botar uma bolinha fechada, ou eu posso simplesmente não estar definido, como é o caso daqui. Não está definido a minha função para o x igual a zero. Em geral, a gente não vai ter tantos casos assim de gráfico e gráficos com funções não definidas, mas é uma anotação que fica se ela aparecer. Então, agora eu tenho essa minha função daqui, e a minha pergunta é: qual o valor de A? De A e B para que f de x seja contínua em todos os pontos. Porque a minha continuidade ela é definida, a gente olhar ali para cima, ela é definida em um ponto. Eu falo que f de x é contínua, e aí o certo é escrever f de x é contínua em A, porque eu estou verificando só quando x tende a A, se o limite existe e é igual à função naquele ponto. Então, ela é contínua em A. Se eu verificar que ela é contínua para todos os pontos, então ela é uma função dita função contínua, de forma geral, ou contínua em todos os pontos. Então, qual é o valor de A para que f de x seja contínua? Para que f de x seja contínua. Em todos os pontos, ou simplesmente contínua. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem que observar lá as condições para ser contínuo. O limite à esquerda e à direita tem que existir, tem que ser iguais, e a função naquele ponto tem que ser igual também. Então, vamos calcular o limite à esquerda. Limite de x tendendo a menos 1, sendo menor do que menos 1. Se x é menor do que menos 1, eu tenho essa definição aqui da minha função. Então, o limite de f de x para x menor do que menos 1 é o limite de x ao quadrado mais a. É um polinômio, eu posso só substituir o menos 1, é menos 1 ao quadrado mais a, que é igual a 1 mais a. Ok, 1 mais a. Se a não for infinito, que a gente não conhece, esse limite existe e é igual a 1 mais a. Eu tenho então que olhar para o meu limite à direita. Meu limite à direita. Limite de x tendendo a 1 mais de f de x. O limite do x tendendo a 1 mais de menos x. Isso. Sempre que deixar em branco é o caso contrário, mas eu posso também escrever. Já me pediram isso há 3 anos e eu nunca lembro. X mais 1. Então eu vou
classificar todos os casos, o que sobrar é o que sobrar. Então, quando x tende a 1 mais, é esse cara aqui, menos 1 mais x. Menos x mais 1, quer dizer. E é um polinômio, eu posso substituir, é menos 1 mais 1, que é igual a 0. Então, se eu quero que minha função seja contínua, eu preciso que o limite à esquerda, então o limite de x o limite de x tendendo a 1 menos 1 menos de f de x tem que ser igual ao limite de x tendendo a menos 1 mais menos 1 mais f de x. Logo, eu tenho que ter que 1 menos a é igual a 0 e... Não, desculpa, 1 mais a é igual a 0 e a é igual a menos 1. Então tá. Fiz a primeira condição para a função ser contínua. O limite existe no ponto. Então, o limite existe porque o limite à esquerda e à direita são iguais. E a outra condição, eu preciso que o limite de x tendendo a 1 de f de x seria menos 1 menos menos 1. X é igual a menos 1. É menos 1 menos menos 1. Menos 1 menos menos 1 é 2. Então, aqui é 2. E a é igual a mais 1. Substituir o x por menos 1. O menos estava aqui na frente, então ficou menos 1, menos, menos 1. Obrigado, Leibniz. Limite. Então, eu preciso que o limite de x tendendo a menos 1 exista. Eu já fiz ele existir aqui, porque eu defini que a é igual a 1. E eu preciso que ele seja igual a f no meu ponto A. Na verdade, é f preciso que ele seja igual a f de menos 1. F de menos 1 é B. Logo, eu preciso que esse cara daqui, eu preciso que 2, que é o meu limite, 2, e ali é 2 também, seja igual a B. Limite, que é igual a 2, seja igual a f de menos 1, que é igual a B. Então, aqui eu determinei. Se A for igual a 1 e B for igual a 2, essa minha função é contínua em todos os pontos ou simplesmente contínua. Amanhã, então, a gente vai continuar com esse conceito de contínua. Vocês vão ver que a gente conhece várias funções contínuas. Eu vou dar um resultado de limite para a função contínua, um resultado simples que me diz que simplesmente para toda função contínua eu posso usar a composta de funções contínuas, eu posso calcular o limite usando a composição dos limites e a composição do limite, na verdade. E aí a gente vai poder fazer limite com exponencial e limite com trigonométrica. A gente vai poder ver o teorema do confronto, os limites fundamentais e atender
ao infinito, que é o caso em que a gente não tem as funções não são contínuas. Então, é isso que a gente tem para falar hoje, são 11h59. Boa tarde para vocês. Oi. Professor, Sim. eu não entendi, por que 2 igual a B? Porque eu preciso, né, as condições para o limite ser para a função ser contínua o limite existe, então o limite à esquerda e o limite à direita tem que existir, Ah, entendi. e tem que ser iguais, Entendi. e o limite total tem que ser igual à função no ponto. Então o limite que é 2 tem que ser igual à função no ponto que é B. Entendi. Você pode voltar ali em cima um pouco, onde você estava, um pouco antes de continuidade. Só deixar ali que eu não copiei uma coisa que a internet caiu. Só mais um pouquinho. Aí. Tá bom. Professor, depois será que pode repetir de novo, porque o B tem que ser igual a 2? Sim. Então vamos lá. Condição para uma função ser contínua num ponto. Eu preciso que o limite exista naquele ponto, ou seja, o limite à esquerda e o limite à direita para aquele ponto tem que ser iguais, existir e serem iguais, e eu preciso que esse limite seja igual à função naquele ponto. Então, aquela minha função ali, eu estava procurando o ponto -1, era o único ponto que eu estava em dúvida. Posso descer lá? Pode sim, eu fotografei. Tá, então, porque aqui, o que a gente tem? A gente tem um polinômio, e a gente já sabe que polinômios são contínuos, eu já falei isso para você. Então, aqui é polinômio, que é polinômio. Então, ela é contínua para x menor do que 1, ela é contínua para x maior do que -1. Eu preciso saber se ela é contínua no ponto, eu preciso saber não, preciso tornar ela contínua no ponto x igual a -1. Então, procurei os limites primeiro, procurei fazer com que o limite existisse. Calculei o limite à esquerda e calculei o limite à direita. O limite à direita eu determinei que é 2, o limite à esquerda é 1 mais a, então eu escolhi meu a, de forma que esses limites sejam iguais. Meu a é igual a +1. Agora eu preciso da segunda condição. O limite existe e o limite tem que ser igual à função no ponto. Então o limite existe e ele é igual a 2. A função no ponto é igual a b. Se x é igual a -1, f de x é igual a b. Então o limite, que é 2, tem que ser igual à função, que é b. Ok, E agora? obrigada. Nada.